Olá, muito boa tarde. Está no ar o Estúdio 360 desta quarta-feira, já com a bancada cheia. Daqui a pouco a gente comenta quem estará aqui com a gente hoje. Boa tarde para você, boa tarde, Cacá. Muito boa tarde, Andressa. Muito boa tarde a todos e vamos para os nossos destaques de hoje. Hoje o Estúdio 360 entrevista o superintendente da Polícia Federal e, digamos, quase pré-candidato a governador, Eugênio Ricas. Também falamos sobre a erosão que provocou a interdição do calçadão de Guarapari. Como a gente mostrou ontem, hoje a gente entrevista o pessoal do CREA. E sobre a família que conseguiu na justiça acesso ao medicamento mais caro do mundo. Buda gigante de Ibiraçu ganha destaque global, junto com Cristo Redentor no Rio e Elevador Lacerda em Salvador. E tem muitas outras atrações que preparamos para você. Nosso WhatsApp é o 992739397, mas é para você participar, viu? Vamos dar aquele giro pelos portais de informação antes de começar nossa entrevista, né, Cacá? Começando pelo ES 360. É isso aí. Cenoura tá cara, já custa R$20 o quilo na Grande Vitória. Eu queria chamar a atenção para isso. A gente fez um levantamento, acompanhando inclusive um material que a gente apresentou ontem no Band News FM, na Band News FM. Olha, gente, o preço da cenoura realmente está uma coisa impossível. Esses dias eu estive no supermercado e levei um susto, porque já estava 17. Agora, um levantamento feito pelos nossos colegas da redação aponta que a cenoura está chegando a R$20 o quilo na Grande Vitória, fora outros produtos. Quando a gente publicou essa matéria, leitores entraram em contato, fizeram comentários falando de outros produtos tão caros, tão elevados quanto a cenoura. Um deles, por exemplo, falou do jiló, que também está muito caro. Enfim, a inflação está pegando e está pegando pesado. Hein? Bem difícil. Vamos agora para as notícias nacionais, começando pelo G1. Pois é, o Zelensky, presidente ucraniano, pede ajuda militar aos Estados Unidos. Putin se diz pronto para discutir a neutralidade da Ucrânia. Vamos passar já para o G1? Para o UOL, O UOL, desculpe, é a mesma coisa. Na verdade, o presidente ucraniano, ele teve hoje falando, obviamente que por tela, por via digital, com o Congresso norte-americano. Ele fez uma série de pedidos. Ele voltou a pedir a zona de exclusão aérea na Ucrânia, algo que não está sendo atendido pela OTAN. Pediu muito por reforços de armas e principalmente de aviões. Foi aplaudido e, ao mesmo tempo em que ele fazia essa manifestação, esse pronunciamento no Congresso norte-americano, a Ucrânia se posicionava contra aquilo que foi uma definição dada pelo governo russo. A Rússia está exigindo que a Ucrânia passe a assumir uma posição de neutralidade, assim como acontece, por exemplo, como a Suíça. A resposta do governo da Ucrânia foi a seguinte: nós não temos como assumir neutralidade, nós estamos em guerra com a Rússia e até o momento em que a gente tiver uma solução a respeito desse conflito, não tem como haver um compromisso de neutralidade por parte da Ucrânia. Um homem embriagado arrumou a maior confusão e quebradeira na agência do Banco do Brasil na Reta da Penha, em Vitória. A confusão começou e aconteceu por volta das 8 horas da noite de ontem. A polícia militar foi acionada e o suspeito detido. Ele disse que estava atrás de fios de cobre, danificou balcões da agência e máquinas de atendimento. Hoje pela manhã, o Renato Rocha, nosso cinegrafista, esteve na agência, mostrou aí os vidros já quebrados todos, né? Mas foi impedido pelo segurança de entrar. A agência estava fechada, finalizando a limpeza da área invadida pelo suspeito. Agora o atendimento já foi normalizado e a agência está aberta. Cada vez mais a gente vê vandalismo por conta de fios de cobre. É isso aí. Olha essa história, o motorista de uma carreta enorme tentou passar pela terceira ponte hoje pela manhã e provocou um nó no trânsito, especialmente no sentido Vitória-Vila Velha. Olha o tamanho do caminhão, o registro foi feito por um dos nossos colaboradores. A nossa produção entrou em contato com a Rodovia do Sol, que informou o seguinte: há restrições no tráfego de caminhões na terceira ponte. De 10 da manhã às 4 da tarde, só estão permitidos caminhões de até 10 toneladas. De 10 da noite às 6 da manhã, caminhões de até 15 toneladas. No caso desse caminhão,
que tem mais de 15 toneladas, é proibida a circulação em qualquer horário. Quanto à multa, a Rodossol disse que a responsabilidade é da polícia e que nos acessos à terceira ponte existem placas de sinalização que alertam sobre a proibição do tráfego desses veículos e de cargas perigosas. Olha só, esse tipo de trânsito de caminhões pesados pela Grande Vitória está se tornando muito comum. Nós recebemos, por exemplo, denúncias de que isso está se tornando bastante comum no trajeto entre Vitória, Serra e também no centro. Todo mundo deve se lembrar que na semana passada nós mostramos aqui um caminhão cegonha muito grande, enorme, que também provocou problemas no centro de Vitória porque simplesmente não conseguiu fazer uma curva, se enrolou nos fios e foi também um nó no trânsito no centro da capital. Vamos para a política. O delegado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, voltou ao Espírito Santo há menos de um ano após exercer o cargo de adido da corporação nos Estados Unidos e já vem movimentando o cenário político do estado. Ricas retornou ao país como superintendente da Polícia Federal no estado, cargo que ocupa desde então. Mas na semana passada ele admitiu que pode entrar na disputa pelo governo do estado, incentivado pelo ex-governador Paulo Artung. Por isso é ele quem está conosco hoje. Quem também ocupa seu lugar na bancada para entrevista é o jornalista e colunista de política Vitor Vogas. Boa tarde para vocês. Eu me permito aqui fazer a primeira pergunta para o senhor pelo seguinte: o senhor esteve aqui no estúdio há pouco tempo atrás e nos bastidores eu te perguntei se o senhor seria candidato ao governo do estado. O senhor me disse que não. O que mudou de lá para cá? É isso aí, Andressa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Eu, Andressa, assim, eu sempre me vi como um homem de gestão da polícia. Eu tenho 19 anos de Polícia Federal, uma carreira super exitosa. Já fui diretor da Polícia Federal em Brasília, tive a oportunidade de coordenar grandes operações no Brasil inteiro. Fui adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, trabalhei lado a lado com as maiores agências do mundo, né? Trabalhei lado a lado com a FBI, com a ICE, com a DEA, tive contato com a CIA. Coisas assim que a gente só vê em filmes, eu tive a oportunidade de viver de perto. E sempre me vi, retornei para cá como superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, que é um cargo que me honra demais, que me enche de orgulho. E sempre me vi como um homem de gestão de polícia. Sempre achei que eu podia contribuir muito mais para o meu país, para o meu estado, fazendo gestão de polícia e produzindo resultados. E nós, de fato, estamos produzindo muitos resultados aqui na Polícia Federal do Espírito Santo. A Polícia Federal hoje, se a gente for analisar todo o cenário brasileiro, a Polícia Federal do Espírito Santo está em primeiro lugar em termos de produtividade. Então, isso sempre me motivou a permanecer na polícia. Mas desde que eu cheguei aqui, eu percebo que há um caminho para melhorar também o Espírito Santo. E as pessoas têm me procurado, eu passei a receber muitos contatos de empresários, de políticos, de lideranças religiosas, pessoas comuns que me reconheciam, talvez pelo trabalho que vem sendo feito na Polícia Federal, e que pediam para que eu colocasse meu nome à disposição da sociedade. E é justamente por isso que eu comecei a cogitar. Não tem ainda filiação, mas de fato eu passei a cogitar essa possibilidade. Não é uma decisão fácil, porque eu sempre me vi fora da política. Eu lembro, o Vitor está aqui, eu lembro de uma coluna que ele fez em 2017. Eu era secretário de governo na época, ele me colocava como um dos possíveis candidatos, ele colocava vários secretários de Estado como possíveis candidatos e eu não via que a política era um caminho para mim. Mas eu acho que o Espírito Santo tem caminho para melhorar e eu acho que eu posso ser um bom caminho para melhorar várias coisas no Espírito Santo. Segurança, mobilidade. Eu acho que a gente pode sim transformar o Espírito Santo num estado melhor para todos os capixabas. O senhor disse que a decisão não é fácil, mas para todos nós compreendermos, a decisão já está tomada? O senhor é mesmo pré-candidato ao governo do estado? Eu ainda não tenho partido, né, não sou filiado, então acho que não dá para carimbar como pré-candidato, mas tem muita conversa sendo feita. Há um caminho que aparenta ser um caminho bom para que eu entre num partido. E aí, efetivamente, assim, há um prazo legal, o prazo legal é 2 de abril, a partir desse momento, então, que está em cima, são mais 15 dias, aí sim a gente pode rotular com esses nomes, né? Pré-candidato ou candidato. Sobre essa questão da filiação partidária, claro, para ser candidato a governador ou a qualquer outro cargo, o senhor tem que estar filiado a algum partido. A informação publicada hoje de manhã pela Folha de São Paulo é que o senhor já estaria certo, já teria praticamente definido o seu ingresso no PSD, Partido Social Democrático, que é comandado nacionalmente pelo Gilberto Kassab,
presidido aqui no estado pelo deputado federal Neucimar Fraga. O senhor confirma isso? Vai mesmo entrar no PSD? Há um caminho para o PSD. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do PSD, com o Gilberto Kassab. Ele assinou positivamente, fez o convite para que eu entre no PSD, para concorrer ao cargo de governador. Tive reunião também com o Neucimar Fraga, que coordena o partido aqui no estado. Ele colocou o partido também de portas abertas, acredita nesse projeto, acredita que eu seja um bom nome. Então, pode ser que esse seja o caminho, sim. Eu tenho duas curiosidades. Eu queria saber do senhor o seguinte. O senhor, como a gente disse, chegou ao estado há cerca de um ano. Quando o senhor veio para cá, vindo dos Estados Unidos, já tinha pelo menos o embrião desse plano, dessa ideia de ser candidato? E eu queria perguntar qual é a participação do ex-governador Paulo Artung nessa sua pré-candidatura? Não tinha esse embrião, né? Não tinha essa ideia. Como eu disse, eu nunca me vi caminhando por um cenário político. Eu nunca fui filiado a partido político, nunca fui candidato a nada. Fui secretário de Estado aqui por 5 anos, tive oportunidade lá atrás. Em 2017, 2018, o governador Paulo Artung me estimulou, queria que eu fosse candidato, isso é público, está na imprensa, me estimulou a ser candidato, eu não quis. Vi que naquele momento era melhor que eu fosse para os Estados Unidos, que estudasse, que aprendesse, que aumentasse meu network, o que de fato eu fiz. Tive uma oportunidade muito boa de conviver com as melhores práticas de gestão pública nos Estados Unidos e aí retornei. Retornei também sem qualquer perspectiva. Meu objetivo era transformar a Polícia Federal do Espírito Santo numa das melhores do Brasil e conseguimos. Eu cheguei aqui em agosto de 2021, a Polícia Federal aqui no estado era a 21ª colocada. No fim do ano, ela tinha saltado para a 11ª colocada. E hoje, em março, a Polícia Federal do Espírito Santo é a primeira colocada em termos de produtividade, de operações realizadas, de prisões feitas, de apreensões de droga, apreensões de produtos de criminosos no Brasil. Então, não havia essa ideia, essa é uma ideia nova, que ainda não está tomada, mas que há um caminho para isso. Eu estou conversando, conversas com a família é importantíssimo, eu tenho conversado muito com a minha família. Então, assim, não havia esse embrião, mas agora há essa perspectiva. Nesse projeto, como fica a Polícia Federal? O senhor deixa completamente a polícia ou tem planos de voltar depois? Como é que funciona? Então, a legislação diz que o ordenador de despesa, que é a pessoa que faz a gestão dos recursos públicos na instituição, ele precisa se afastar para concorrer a um cargo eleitoral a partir de 2 de abril. Então, até esse momento, havendo realmente essa decisão, até 2 de abril eu tenho que pedir exoneração do cargo de superintendente. Permaneço delegado de Polícia Federal, tá? Esse é um concurso público dos mais difíceis do Brasil, que eu fiz e que continuo sendo delegado. Deixo a posição de gestão, mas continuo como delegado de Polícia Federal. Bem, Ricas, como o senhor mesmo lembrou, em 2018 o então governador Paulo Artung não concorreu à reeleição e não lançou nenhum sucessor, mas não foi por falta de tentativas, né? Ele chegou a estimular alguns parceiros, alguns aliados, inclusive o senhor, que, no entanto, preferiu não disputar a eleição naquela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. Se o senhor tem algum arrependimento de não ter concorrido em 2018, visto que foi até uma eleição muito favorável a agentes ligados à área de segurança, e o que mudou de 2018 para agora? O que está diferente? Eu não tenho nenhum arrependimento. Acho que fiz a escolha certa. Ir para os Estados Unidos para ser adido da Polícia Federal, representar a Polícia Federal, representar o Brasil num país como os Estados Unidos, trabalhando dentro da embaixada, me relacionando com as melhores agências policiais do mundo, vivenciando de perto várias experiências da gestão pública americana. Meu filho estudou lá em escola pública, eu acompanhava isso aí, vendo a organização da sociedade americana, o voluntariado da sociedade americana, vendo a segurança lá nos Estados Unidos funcionando, e isso me enriqueceu muito. Então, é uma experiência que assim, eu sou grato todos os dias à Polícia Federal. Então, não me arrependo nem um minuto. Acho que foi um período de grande amadurecimento, que eu cresci muito, tanto eu quanto a minha família. Minha filha nasceu lá nos Estados Unidos, está hoje com 3 anos, mas nasceu lá. Então, foi um momento muito bom para todos nós, não há arrependimento. O que me doou foi, eu cheguei aqui agora, em fevereiro, nós tivemos 3 casos de balas perdidas aqui no Espírito Santo. Uma criança de 2 anos de idade, Vitor, morreu com bala perdida. Uma mulher de 40 e poucos anos de idade, com 4 filhos, morreu de bala perdida. Traficantes brigando por território, disparando tiros aleatoriamente, mais de 100 tiros,
e balas matando as pessoas. Coisas que não tinha no período em que eu estava aqui. Há pouco tempo, um ônibus foi parado com vários presos do regime semiaberto. As pessoas tiveram que descer, um preso morreu, 2 fugiram. Então, assim, algumas coisas que eu vejo que podem estar saindo do rumo e que eu acho que precisa de boa gestão, precisa de contribuição para melhorar. Se for mesmo candidato, o senhor entra nessa campanha ao governo do Estado achando a bandeira da segurança pública como principal bandeira, é isso? Não, eu acho que a segurança pública é talvez um dos maiores dramas da sociedade brasileira e do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo não é diferente. A gente tem sofrido muito aqui com a segurança pública. Eu acho que as pessoas têm perdido a segurança de sair às ruas. Essa é uma bandeira importantíssima, mas ao mesmo tempo a gente não pode se descolar de outras, né? Acho que um gestor que tem uma importância que tem a responsabilidade de fazer a gestão de um Estado como o Espírito Santo, que tem as suas riquezas, que tem um potencial muito grande, não pode enfrentar os problemas que enfrentam também na mobilidade, com ônibus lotados, com ônibus que não passam, com falta de água todas as semanas. Então, isso aí é coisa que eu vivo. Falta de água na minha casa, insegurança pública. Então, eu não entro com uma bandeira específica. Se realmente eu for candidato, eu entro com a bandeira de trazer para o Espírito Santo uma boa gestão, melhorar a vida das pessoas de forma geral. Não dá para a gente se limitar a uma coisa, porque os problemas são muitos. Eu quero insistir em qual é a importância do ex-governador Paulo Artung, não só em estimular o senhor, mas pergunto se ele tem alguma participação mesmo na estrutura da sua campanha. E quero perguntar também como está a relação com o Eric Musso, presidente da Assembleia. Tem informações de que vocês andam conversando, inclusive, para eventualmente compor uma chapa. Eu queria colocar essas duas perguntas para o senhor. O governador Paulo Artung é um amigo, é uma pessoa que eu admiro muito, um líder que tem reconhecimento nacional, tem me estimulado, tem me incentivado, não é filiado a nenhum partido atualmente. Então, as conversas que eu tenho tido com relação a partido, eu tive com o presidente do partido e tive com o presidente estadual, que é o Nilcimar Fraga. Andaram conversando também, né? Conversamos. Com o ex-governador. Não, com o ex-governador. Também. Mas então, o papel do governador Paulo Artung é de estímulo, é de incentivo, é um bom conselheiro, reconhecidamente um bom gestor. Com relação ao Eric Musso, é uma pessoa que eu também me dou muito bem, uma pessoa que eu converso muito bem. A gente teve a oportunidade de conversar algumas coisas. É um incentivador de alguns programas, de alguns projetos que a Polícia Federal aqui no Espírito Santo abraçou. Nós estabelecemos aqui a Força Tarefa de Segurança Pública, que é um projeto que não é um projeto do Espírito Santo, é um projeto nacional, um projeto do Ministério da Justiça, da direção da Polícia Federal. O presidente da Assembleia, Eric Musso, é um incentivador desse projeto. Então, assim, a gente tem ideias coincidentes. Ok. Agora, quais são os seus projetos? O senhor já tem um plano ou está pensando nisso ainda? Está formatando alguma coisa? Como é que está isso? Isso está muito incipiente, né? Não há decisão, não há filiação de partido. O que tem de concreto é que uma decisão dessa sendo tomada, a gente é preciso que a pessoa se cerque dos melhores profissionais de cada área. Então, é claro que para que você possa fazer uma boa gestão, você tem que se cercar do melhor economista para a sua área da fazenda, para a sua área do planejamento, de um bom gestor na área de saúde, de um bom gestor na área de educação. Isso vai ser feito. Eu não acredito em nada que é feito sozinho. Eu acho que todo projeto que, para ser duradouro, para ser bom, para trazer resultados, ele é feito em equipe. Todos os lugares que eu passei, eu sempre trabalhei em equipe, dando muito incentivo à equipe, dando muita liberdade para as pessoas trazerem boas ideias, seja na Polícia Federal, seja na Secretaria de Justiça, em que eu trabalhei um bom período, em que a gente foi vencedor do Prêmio Inoves de Inovação Pública, implementando em todas as unidades prisionais do Estado indicadores de eficiência das unidades prisionais. Depois, na Secretaria de Controle e Transparência, também um trabalho de equipe que foi feito, que colocou a Seconte como a instituição pública do Brasil mais lembrada no que tange ao combate à corrupção. Então, se efetivamente, Andressa, essa decisão for tomada, eu vou me cercar dos melhores profissionais para fazer um plano de governo robusto para atender a sociedade capixaba. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Cacá, Andressa, Vitor. Obrigado. Muito obrigada. Só lembrando, né, Andressa, que amanhã a gente tem aqui a presença do ex-deputado federal Carlos Manato. Exatamente.
E a seguir, a erosão em Guarapari, que provocou a interdição da calçada e pode comprometer construções. Vamos conversar com o gerente do CREA para saber o que será feito. Voltamos já.